نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله وصفيه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que criou e aperfeiçoou na sua criação, o merecedor de toda adoração. Paz e bênção de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juntamente com a sua família, seus companheiros e todos aqueles que seguem a sua orientação até o último dia da saída desta vida terrena. Prezados irmãos muçulmanos, uma das coisas que a nossa Sharia nos incentiva, não é? E termos o apreço de reparar para as pessoas que sofrem de alguma necessidade. A nossa Sharia é importante perceber de que ela abrange todas as áreas da vida, começando aquilo que é conhecido no fiqh al-fiqh al-ibadat, a jurisprudência da adoração, significa tudo aquilo que é a adoração, as práticas religiosas para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, ou que são somente para Allah subhanahu wa ta'ala, foram detalhados neste Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala que foi revelado ao nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fora disso, tudo aquilo que tem a ver com as transações, o bem social, não é? A criminologia, enfim, o bem-estar de uma comunidade ou de uma sociedade, a Sharia também não deixou de lado. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala em outro versículo diz o quê? Ma farratna fil kitab min shay. Não desleixamos-nos dentro deste livro de nada. A pessoa pode pensar de que o Corão não fala disso, ou a Sharia não fala disso. Estará a se enganar se for a pensar desta maneira, não é? Se não percebe a tal área ou a tal questão, procura. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz: fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pergunte àqueles que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou com seu conhecimento acerca de qualquer questão que você não perceba, não é? São questões sociais, são questões de injustiça, são questões de apoio mútuo, tudo isso, se não está no Corão, está no Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi para Medina, ele criou um Estado, o Estado Islâmico. Nós estamos a falar do nome Estado Islâmico, entre aspas, que é hoje em dia muito reparado, não é? O verdadeiro Estado Islâmico que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam criou. E num Estado, qualquer Estado que é soberano, deve velar por tudo isso. Portanto, o Corão não deixou. E uma das coisas que o Corão, aliás, o Islã incentivou muito a sua prática, não é? E que ainda por cima colocou que seja um dos pilares do Islã, não é? É aquilo que nós chamamos de sadaqa. Chamamos do quê? A sadaqa. O que é sadaqa? Sadaqa significa caridade. E ela divide-se de uma forma geral em três formas diferentes. A primeira, que é a sadaqatul wajib, a caridade obrigatória. O que é caridade obrigatória? Em outros nomes, ou mais conhecido, é zakat, não é? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: bunya al-islam ala khamsin, não é? Que o Islã foi erguido com 5 pilares.
E o terceiro pilar do Islamo é fazer a prática do zakat. Significa tirar uma parte da sua riqueza e direcionar aos necessitados. Além de ser uma caridade, faz parte daquilo que é o pilar do Islã. Significa o não praticar esta ação nobre, estaremos a fazer o quê? A extinguir um dos pilares do Islã. Significa o Islã fica meio empenado porque não está devidamente erguido, não é? É que nem uma casa, se um dos pilares cai, a casa também não demora, pode ruir, não é? Então, chama-se caridade obrigatória. Por que foi chamado zakat? A palavra zakat significa purificação. O intuito é você purificar a sua riqueza, não é? Purifica a sua riqueza e ainda por cima atende para as questões sociais. Então é nesta vertente, caridade obrigatória. Como é que se tira? Allah subhanahu wa ta'ala. E quem deve receber? Tudo isso foi estipulado. Quando é que se tira e como é que se tira? Não é? O zakat, quem deve receber? O zakat torna-se obrigatório quando a riqueza atinge uma certa quantidade, não é? E que deve ficar intacta durante um ano. إذا بلغ الحول إذا بلغ النصاب وحال الحول. Se a tal riqueza chegar a uma certa quantia e ainda por cima ficar guardada no período de um ano sem que seja mexida, significa que essa pessoa, além daquela riqueza que ele guardou, ele tem outra riqueza para atender suas necessidades. Ou a sua riqueza serve para o quê? Atender suas necessidades diárias e ainda por cima guardar uma certa quantia a um prazo de um ano sem que ele esteja com a necessidade de mexer aquela riqueza, não é? E é todo tipo de riqueza, ou seja, toda riqueza que perdura por muito tempo, a partir daquilo que a gente cultiva, os animais que a gente cria, não é? E aquilo que a gente vende nos nossos estabelecimentos comerciais e tudo mais. Se a riqueza não é aquela que se conserva e dura muito tempo, então o zakat tira-se daquilo que se ganha, não é? Por exemplo, não vamos dizer que a pessoa que vende carne deve tirar carne de zakat, não é, porque a carne não se guarda. Fala-se daquilo que perdura por muito tempo, não é? Se for aquilo que se cultiva, por exemplo, o arroz, neste caso, colhe-se o arroz e pode perdurar, e perdura mais que um ano, guardado no armazém. Então é aquilo que se deve tirar o zakat, aquilo que se guarda e perdura. E aquilo que não se conserva, não é? Sai, então tira-se o zakat daquilo que se ganha. Portanto, o que nós devemos saber é que a caridade obrigatória é um dos pilares do Islã. E a pagar ou deixar de a praticar, não é? Estaremos o quê? A cometer um erro grave, a não ser que a pessoa não tenha as condições para tal, para poder atender esta obrigatoriedade do Islã. Esta é uma das partes. E quais são as pessoas que devem receber o zakat? Foram mencionados no Surah do Tawbah, no versículo 60. Aquele versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل e وفي الرقاب. São 8 tipos de pessoas que devem receber o quê? O zakat. للفقراء, que são os pobres, as pessoas mais necessitadas. والمساكين, os necessitados. Os álimos, para diferenciar essas duas qualidades, o fakir e o miskin, dizem que o fakir é aquela pessoa que acorda, não sabe o que vai comer amanhã. Ele não sabe, vive só assim. Como é uma pessoa que vive, Allah subhanahu wa ta'ala vai sempre lhe prover. E o miskin é aquele que sabe o que vai comer hoje, amanhã, depois da manhã não sabe o que vai comer, não é?
Ou então tem certas coisas que ele não consegue cobrir. Por exemplo, não consegue fazer uma casa sua, não consegue ter uma viatura, não consegue. Mas pelo menos a alimentação ele pode conseguir. Então ainda é mesquinho. Wal-amilina alayha. E aqueles que trabalham, significa quando se trata o assunto de zakat, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele escolhia pessoas, não é? Que funcionavam como contabilistas, iam ter com as pessoas que têm as riquezas, quando chegasse a vez de se tirar o zakat, e aquelas pessoas iam lá cobrar o zakat, e ainda por cima eram as pessoas que eram responsáveis. Além de coletar, tinham que fazer os devidos cálculos, porque o zakat obrigatório você não tira segundo, quer dizer, a quantia que você vai tirar não é segundo a sua vontade, vai depender o quanto você tem guardado. E essas pessoas, al-amilina alayhi, os que trabalham nesta área, eles sabem como calcular, não é? Só para dar um exemplo, no que diz respeito aos animais, por exemplo, você tem 40 cabeças de cabrito, conseguiu criar 40 cabeças de cabrito durante um ano, é obrigatório tirar um cabrito para o zakat. Não vai dizer que ainda são poucos, devem chegar a 50, não. Aqui já está o limite, já atingiu um ano, é obrigatório tirar um. Se a riqueza vai se duplicar, vai se triplicar, então a quantidade de tirar o zakat também, depois dos cálculos feitos, vai subir. Assim sucessivamente. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou claro que tirar o zakat não empobrece a pessoa do seu negócio, não empobrece. Então, é isso que nós devemos saber. Não tem um tempo estipulado de que deve ser, por exemplo, no mês de Ramadã, que deve se tirar o zakat. Não. Algumas pessoas têm essa concepção de que tem que tirar o zakat no mês de Ramadã para ter mais baraka. Não tem nada a ver. No momento em que chega um ano, já se torna obrigatório tirar o zakat e tira. Não há problema nenhum. Então não podemos ter essa convicção que eu só tiro o zakat quando for o mês de Ramadã. Se tirar por gostar só, sem essa convicção de que vai ter mais baraka, não há problema nenhum. Mas se tem essa convicção de que o zakat só tem que tirar no mês de Ramadã para ter baraka, estará a cometer um erro, porque não há nenhuma prova que diz que o zakat que se tira no mês de Ramadã tem mais recompensa. O importante é cumprir com esta obrigação que Allah subhanahu wa ta'ala impôs a nós, não é? E vais ver que a sua riqueza terá o quê? Terá baraka, terá a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala e vai se aumentando. Então, estamos a falar do quê? Das pessoas. Al-amilina alayha. Al-amilina são aquelas pessoas que trabalham, fazem a coleta e fazem a divisão do quê? Da riqueza e ainda por cima distribuem. Esses aqui não se repara pelo seu estado financeiro. Tem dinheiro, não tem dinheiro, ele vai receber porque está a trabalhar. Não é? Depois tem o que? Al-mu'allafat qulubuhum. Al-mu'allafat qulubuhum são aquelas pessoas que acabam de abraçar o Islã, não é? Independentemente também do seu estado financeiro, se é rico ou não, eles recebem o zakat por merecer. E qual é o objetivo de dar essa gente o zakat? É para demonstrar que o Islã é generoso, não é? A pessoa deve se sentir acarinhada, não é? Ao abraçar, porque alguns talvez podem se arrepender de que eu abracei essa religião, não há nada de irmandade, nem fraternidade, nem isto, nem aquilo. Não, o Islã não é isso. Então, dá-se também aquelas pessoas que acabam de abraçar o Islã independentemente do seu estado financeiro, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez isso, não é? Com alguns senhores que eram ricos, depois de abraçar o Islã, deu muita riqueza a eles para se sentirem que estamos aconchegados nesta religião. Não é questão de comprar, talvez podemos perceber de que vamos dar para comprar a pessoa ficar muçulmana. Não, a pessoa se converte e chega o tempo de se dar o zakat, se distribuir o zakat, ele recebe por direito. E depois, o al-gharimina. Al-gharimina quem são? É uma pessoa que está mergulhado na dívida. Quer dizer, está endividado e não consegue pagar as suas dívidas. Mas temos que deixar claro de que essas dívidas devem ser dívidas que não foram cometidas por meio do haram. Significa não são dívidas que têm a ver com riba. É uma dívida normal, é normal a pessoa pedir empréstimo, talvez não conseguir pagar a dívida e estar nessa situação. Então, no momento em que se distribui o zakat, ele também tem o direito de receber o quê? De receber o zakat para poder o quê? Liquidar a sua dívida. Liquidar a sua dívida e
caminhar com a sua vida financeira. Depois tem que o firriqab. Firriqab atualmente podemos não encontrar, significa na libertação de escravos, não é? Mas na altura usava-se o dinheiro de zakat para libertar escravos muçulmanos, não é? Há pessoas que convertiam-se para o Islã, mas ainda eram o quê? Eram escravos, como fazia o Abu Bakr radiallahu anhu, não é? Ele libertou tantos escravos muçulmanos, e um dos escravos muçulmanos que Abu Bakr libertou é quem? É Bilal ibn Rabah, o muadzin do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, ele gastou muita riqueza sua em libertar os escravos muçulmanos para que eles tenham também a liberdade de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, porque eram castigados até outros foram mortos. Então, o firriqab. E o fi sabilillah. Fi sabilillah. E para tudo que é causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Significa muallim, sheikh, não é? Aqueles que fazem trabalho de da'wah, que ensinam nossos filhos, qualquer uma escola, algum colégio para tahfidh al-Qur'an, tudo aquilo que se constrói ou que se... todo o trabalho de da'wah, podemos dizer assim, todo o trabalho que se busca o quê? O contentamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Então essas pessoas também que correm, que ensinam nossos filhos, não é? Nas madraças, que correm para virem nos atender nos khutbah como esse, não é? Eu tive um atraso, não porque quis, mas se for situação de chapa, então, alguém pode dizer, vamos aliviar o sheikh, está numa situação assim, podemos então oferecer, tirar um zakat e dar o quê? Uma moto, não sei o quê. É um exemplo que estou a dar, não é? Então facilita o trabalho de quem? Da pessoa que está a fazer da'wah. Talvez não tem como chegar ao bairro, não sei, ali de Mahati por causa da distância, ou não consegue chegar a Morebo Amitu por causa da distância. Então vamos facilitar. Então, se o entrave dos dais não conseguirem se locomover, andar, é por causa de transporte, pode-se tirar o zakat para o quê? Para essa pessoa que trabalha para assuntos que têm a ver de da'wah, não é? Para facilitar esse trabalho de Allah subhanahu wa ta'ala. O que quer dizer? Wa fi sabilillah. E todo aquele que trabalha no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala também merece receber o quê? O zakat. O ibn as-sabil é um viajante. O último, um viajante, uma pessoa que está de viagem, mas acontece o que aconteceu e ele perde. Alguém às vezes é roubado, não é? Acontece um acidente, perde tudo e não tem como continuar com a sua viagem e chegar à sua terra. Então esta pessoa também merece receber o quê? Este zakat para poder chegar em casa. Então este aqui é o zakat obrigatório e em linhas gerais é desta forma que se obedece. E o zakat obrigatório só deve ser dado a essas pessoas que aqui mencionamos. Fora dessas pessoas, ninguém pode receber o zakat. Apareceu um senhor, foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e começou a exigir o zakat. O profeta apenas disse uma coisa: repara para as 8 pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, se você constar lá, eu vou te dar o zakat. Aquela pessoa acabou voltando atrás porque não fazia parte de nenhuma das 8 pessoas que foram mencionadas ali no versículo de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala no fim diz o que? Faridatun min Allah. É uma obrigação que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala atender esses 8 tipos de pessoas no que tange ao zakat. Não é? Então, esta aqui é a caridade obrigatória. Tem seus objetivos, não é? Os objetivos são esses. Mencionamos aqui 2. Um, que é purificar a sua riqueza, significa para ter baraka o seu negócio, para que Allah subhanahu wa ta'ala aumentar baraka. E a segunda coisa é ajudar nesses pequenos problemas sociais que em cada sociedade vamos encontrar. Então, esses são os objetivos. E para tranquilizar, é aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, que o tirar zakat não empobrece aquela pessoa que doa. Este é o primeiro tipo de caridade. O segundo tipo é aquela caridade que nós acostumamos, a caridade normal, a sadaqatul adi, aquela caridade normal. Esta caridade aqui, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam incentivou a tirar e está de várias formas. Um sorriso para o seu irmão é um sadaqa. Quando você sorri, o profeta diz tabassumuka liwajhi akhika sadaqa. Quando você sorri
para o rosto do seu irmão, fica a saber que você está a fazer um sadaqah, não é? Ensinar alguém sem cobrar nada, não é um sadaqah. Isso entra naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse: aquilo que vocês adiantam diante de mim estará guardado, não é? E vocês vão encontrar isso, não é? Ou então em valores, seja 100 meticais, 50 meticais, ou então em produtos alimentícios. Atender as pessoas que sofrem, okay? Que têm as necessidades, e nós temos essas situações, não é? Principalmente com o conflito que estamos a viver. Há muita gente deslocada que necessitam, não é? Do nosso apoio como irmãos da fé, irmãos do país e tudo mais. Então, tudo isso o Islã mencionou. Só que o Islã, ao mencionar esse tipo de sadaqah, não é? Allah subhanahu wa ta'ala chamou a atenção de que يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Esta é a primeira coisa que Allah subhanahu wa ta'ala nos chama a atenção, de que não invalidar as vossas caridades بالمن والأذى. Al-manni significa você dar a alguém e começar a lembrar amanhã de que eu que te comprei aquilo, eu que fiz para você isto e tudo mais. Isso chama-se o quê? Al-manni. Wal-adha significa você, ao dar o sadaqah, já começa a ofender. Vem cá levar seu pobre, você não tem nada, está a gingar o quê? Isto é que se chama o quê? Al-adha, yu'zi. Até nas nossas línguas usamos esta palavra, não é? Yu'zi significa incomoda, quando a pessoa está a receber com aquelas palavras feias no coração. Só porque sou pobre, só porque não tenho, já começa a lamentar. E aqueles que têm dignidade, não digo que é orgulho, não pode não aceitar, e têm direito de não aceitar. O melhor sadaqah, depois Allah subhanahu wa ta'ala mencionou o melhor sadaqah, quando diz o profeta, Allah subhanahu wa ta'ala diz: em tudo sadaqat fani'imma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Não é? Se vocês tiraram sadaqah, não é, enquanto toda a gente está a ver, sem nenhuma intenção de exibicionismo, não é? Lá dentro do seu coração, não é? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou num outro hadith, dizendo que uma das primeiras pessoas que serão julgadas no dia de Qiyamah são 3, não é? E uma dessas pessoas, aquela pessoa que tira sadaqah, mas com a intenção de que as pessoas falem dele de que é generoso, não é? Então, Allah subhanahu wa ta'ala vai trazer aquela ação e vai trazer a ele. Reconheces isso? Sim. Aí Allah subhanahu wa ta'ala vai perguntar: fima amilta fiha? Qual foi a tua intenção ao tirar este zakat ou este sadaqah? Amiltu fiqa ya Rabbi. Como é o dia de Qiyamah, sabe que aqui não há outro caminho, vai dizer que eu só tirei o Allah para alcançar o seu contentamento, mais nada. Allah subhanahu wa ta'ala, como yattali ma fi sudur, sabe o que está dentro do coração, vai dizer: kadhabta, mentiste. Wa innama tasaddaqta liyuqala innahu jawadun. Fizeste essa caridade para as pessoas falarem que você é generoso. Faqad qila, e Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer: isso é que você queria. Então as pessoas chegaram de falar, significa o seu pagamento, não é? Perante Allah subhanahu wa ta'ala, o pagamento, aquilo que você desejava, foi dito. Aqui da minha parte, como não desejaste o meu contentamento, então não tens nada. O mesmo vai para aquelas pessoas que memorizam o Coran, têm uma boa voz e tudo mais, vai recitar o Coran para as pessoas falarem que é um qari, mashallah, tem uma melodia não sei o que. Alimun ta'allama al-Quran wa 'allamahu, não é? É um alimu ta'allama al-Quran wa 'allamahu, aprendeu o Coran e ele vai ensinar também. Para quê? Fazer aquele trabalho para quê? Fica ya Rabbi, para si, o meu Senhor. Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer: kadhabta, mentiste. وإنما تعلمت العلم ليقال إنك عالم وقرأت القرآن ليقال إنك قارئ. Que você recitou o Coran, você aprendeu o conhecimento. É assim como eu estou a falar. Se estou a exibir também um problema, Allah não vai aceitar. Só para as pessoas falarem de que você é um conhecedor, você é um recitador. Então isso as pessoas já falaram, já te elogiaram. E então perante a mim não terás nada. É ali onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Vocês não foram obrigados a não ser que adorem Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina.
Mukhlis significa o quê? Com sinceridade. Aquilo que você pratica, seja o solate, seja aprender o dini, ou tirar a caridade e outro tipo de adoração, deve ser genuinamente, com muita sinceridade para quem? Allah subhanahu wa ta'ala. Se tiver outras intenções, batala, fica inválido. Então, no sadaqat, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer claramente: Ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Não invalidem, vocês que creem, não invalidem vossos sadaqat, vossas caridades, não é? Bil manni. Al manni já explicamos que é o quê? Dar o sadaqa e depois da manhã dizer: está a gingar o quê? Eu é que te dei aquela calça que te fica bem, não é? Ou então, leva lá, você seu pobre, vai aí comer, pá. Está a gingar o quê? Então, essas palavras aqui invalidam aquilo que nós tiramos para ajudar o outro. O que se quer é a pessoa que tem buscar a pessoa que não tem. Significa que o pobre nem pode estar a sair aí na rua a pedir, como aparece, ficou hábito e costume pararem nas portas das mesquitas no dia nas sextas-feiras, porque pedir no Islã, quer dizer, considera-se como uma vergonha. É uma vergonha a pessoa sair e começar a pedir. Portanto, você que tem e tem a consciência plena de que existem pessoas necessitadas, busca essas pessoas, mesmo que seja uma pessoa, você atende. E há várias formas de você tirar o sadaqa, porque em algum momento só dar dinheiro de comer, você vai viciar a pessoa e a pessoa fica acomodada, não faz nada. Se ainda é jovem, pergunta o que é que ele gostaria de fazer, não é? Quais são as suas capacidades, o que é que lhe impede de fazer isto e aquilo. Ainda não terminou os meus estudos, paga os estudos dele. Vai pagando até ele terminar. E no fim não diga só: se eu te fiz estudar, você é? Não. Deixa, diz que eu fiz isso aqui lillah. Se ele conseguir, se amanhã se lembrar de mim, fabiu a ni'ma, innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa aw wala shukura. Allah subhanahu wa ta'ala elogia os muçulmanos. Os muçulmanos dizem: innama nut'imukum, na verdade nós alimentamos a vocês, ajudamos a vocês, liwajhi llah, para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala somente. La nuridu minkum, não precisamos de vocês, não necessitamos de vocês, o quê? Jazaa, uma recompensa, ou wala shukura, ou um obrigado. Então, quando você tira esse tipo de coisa, não repara se a pessoa vai te agradecer amanhã, porque muitas das vezes, ou em algum momento, a pessoa ajudada tem sido ingrata. Então, se você faz isso para a pessoa te agradecer, amanhã pode não te agradecer. Será que você vai deixar de ajudar as pessoas porque um não te agradeceu? Não, são ingratos, eu não vou ajudar mais ninguém, pá. Esquece isso. Faça lillah, para Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que você tirou, tajiduna inda Allah, vai encontrar perante Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta diz: man bana lillahi masjidan, quem construir uma mesquita para Allah subhanahu wa ta'ala, bana Allahu lahu baytan fil jannah, Allah subhanahu wa ta'ala vai construir para ele uma casa no paraíso, sem contar os outros tawabos. Essa é a primeira recompensa. Aquilo ma tasma'una astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Prezados irmãos muçulmanos, o nosso tema de hoje tem a ver com aquilo que é caridade. Falamos o que é caridade obrigatória e aquela caridade que nós conhecemos de sadaqa, que é a caridade normal. E ainda tem outra caridade conhecida, waqfu. Waqfu significa o que é você tirar uma caridade, não é? Somente para Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa pode perguntar: como é que se tira a caridade para Allah? E Allah subhanahu wa ta'ala não necessita de nada. Tira a caridade para Allah. Como é que você tira a caridade para Allah? Os árabes dizem: são bens, por exemplo, um terreno, ou um poço, ou uma escola. Você tira isto aqui somente
para servir as pessoas e você não cobra e nem vai se herdar, porque aquilo é de Allah subhanahu wa ta'ala. Então aquilo que você tira para ajudar as pessoas, esse é que se chama waqfu, é caridade para Allah subhanahu wa ta'ala. Um exemplo concreto aconteceu em Medina, no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando se mudaram para Medina os sahabas, havia problemas sérios de água. Esse é um problema de deserto. E os judeus, como do hábito, quando estão numa cidade, sempre ocupam os lugares chaves, não é? A parte econômica, os mercados, tudo aquilo que as pessoas necessitam, eles abocanham. Então, e uma das coisas que em Medina era um problema e que dava dinheiro também é você ter um poço. O judeu teve um poço e cobrava valores altos. Os muçulmanos eram pobres, acabavam de se mudar, não tinham nada. Era um problema sério. Sem água não há vida. Não é? Então, Osman era um dos poucos sahabas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que tinha alguma riqueza e viu essa lamentação dos muçulmanos. Como é que podemos resolver isso? Osman foi propor ao judeu de que eu posso comprar o teu poço. O judeu disse, não está à venda, mas podemos fazer negócio aqui, irmão. Tá bom, o que você quer? Você paga valor X, não é? Para a sua comunidade, a referir os muçulmanos, venham, o quê? Tirar a água num dia sim, um dia não. Significa, um dia as pessoas vão tirar de borla porque você pagou, o outro dia aquele que necessitar vai pagar, porque é a minha vez. Não tem problema. Aceitou a condição e entregou o dinheiro. Então, o que acontece? As pessoas viram, temos um dia de Mpuerulê, vamos, enchiam seus bidões, e no dia do judeu ninguém ia. O judeu disse, já é raçara, não estou a ter nada. Qual é a solução? Chamou o Osman para comprar lá, eu não preciso mais desse poço, dá-me este valor aqui. O Osman pagou, era um valor alto, mas o Osman pagou aquele valor e libertou o poço. Se ele fosse uma pessoa tamá, uma pessoa gananciosa, o Osman diria, agora é o momento de eu também fazer dinheiro. Tirou waqfu lillah, uma caridade para Allah subhanahu wa ta'ala, significa que ele não cobrou nada e a sua família não pode herdar aquele poço, é para os muçulmanos, as pessoas podem usar. Assim como fazem alguns irmãos na nossa comunidade, abrem furo ali, abrem furo lá, principalmente nas mesquitas, mas não é só nas mesquitas. Se você sabe que tem um bairro que se sofre, vai fazer isto. Estará a ajudar as pessoas que vivem naquela comunidade, não é? Então, esse tipo de caridade, Allah subhanahu wa ta'ala, como é dele, ele mantém por muito tempo. Acreditem que Osman faleceu, o profeta faleceu, sahabas passaram gerações até os tempos atuais, com o reino da Arábia Saudita, em Medina. O que aconteceu? O reino da Arábia Saudita converteu o poço em um hotel, porque hoje em dia não há muita necessidade para questões de poço. O governo já resolveu, era só resolver a situação de água e esquecer-se o poço de Osman. Não, o governo converteu o poço em o quê? Em um hotel. Então, todo o dinheiro que entra naquele hotel ali usa-se para questões sociais, significa atender os pobres, atender os necessitados, atender, filhos que perderam seus pais, não é? Os órfãos e tal. Ajudam para essas questões sociais. E o Osman está a ter salvo desde aquele tempo até hoje. A pergunta que eu gostaria de fazer para terminar, não gostaríamos de ter este privilégio, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, إذا مات ابن آدم, o ser humano quando falece, انقطع عمله إلا من ثلاث, suas ações todas param, significa que não vai se registrar nada excepto uma dessas três coisas. Se você teve um filho, waladun salih, um filho benfeitor, um filho virtuoso, não cai do céu, são os teus filhos que Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu, depende da educação que você vai dar. Se você quer criar o seu filho à maneira europeia,
Se amanhã te esquecer, não venha dizer que eu fiz tudo para o meu filho. Nasullah fanasiyahum. Aqueles que se esquecem de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala também vai lhes esquecer. Allah vai fazer com que esse teu filho te esqueça também. E ficas nessa situação. Então, dá educação ao seu filho, uma educação que ele tema Allah subhanahu wa ta'ala. Se temer Allah subhanahu wa ta'ala, facilmente vai reparar para ti. Acreditem que todos nós vamos necessitar de doar quando morrermos, aí no cabri, não é? E nada mais a fazer doás para você. Não estamos a falar de maulid, ritima, não sei o quê. Doá sincero, não aquelas cerimônias lá que não tem nenhuma origem no din. Não é? Estamos a falar de doá, como Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. É assim que um filho virtuoso faz. Ou Allah subhanahu wa ta'ala tenha piedade dos meus pais, assim como eles tiveram piedade quando eu era criança. Então, para fazer esse tipo de filho, ou para ter um filho assim, não espere que o filho caia do céu. Tens que trabalhar, irmão, não é? Na educação do seu filho. O seu filho tem que conhecer Allah subhanahu wa ta'ala e temê-lo. Aí sim você vai ter um filho virtuoso. Mas já hoje em dia, o modernismo e tal, um filho... Acabou. Cria o seu filho de maneira europeia, ocidental. Lá no ocidente, o pai é que tem a obrigação de cuidar do filho. O filho não tem essa obrigação. É normal você encontrar um filho que está bem na vida. O pai é uma pessoa sem teto ou está numa casa de idosos, porque ele não tem obrigação, não sente, vai colocar lá, acabou. E nós não. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Não é assim como Allah subhanahu wa ta'ala disse, que o teu Senhor determinou, decretou que você não pode adorar outra divindade a não ser Allah subhanahu wa ta'ala وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. E seja benevolente com os seus pais. É uma obrigação. É assim como o Corão orienta. Então, se o seu filho não vai à madrasa, não vai conhecer o Aqadar Rabbuka. Está no Corão, porque está no Corão. Não está em livro, não sei de quem aí. Está ali no Corão. Este é o primeiro ponto, que vai te servir se o seu filho continuar a fazer doar para si, ou ter dinheiro e fazer esse waqf. Há filhos que fazem isso. Estou a fazer isso em nome do meu pai. Este poço aqui é para meu pai, aquele que faleceu. Então o teu salário vai, porque o teu filho fez. Ao ilmun, ou sadaqatun jariya, ou um sadaqa que é contínuo. Sadaqa que é contínuo são essas coisas que nós mencionamos aqui, não é? Você vai construir uma mesquita, vai construir uma escola, tudo aquilo que é benéfico para as pessoas, não é? Sadaqatun jariya, uma caridade contínua, não é? Então você vai ser recompensado até que aquilo desapareça. Ao ilmun yuntafa'u bihi, ou um conhecimento que é benéfico, um conhecimento que é benéfico, seja religioso, seja secular, mas que traz benefício, que não afronta Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim traz benefício à humanidade. Se você deixa um livro assim, também vai te beneficiar este livro, esse conhecimento que você colocou naquele livro e tudo mais, até que esse conhecimento desapareça. Então, são essas três coisas que vão te servir depois de você partir desta vida. Uma dessas três coisas, se você deixar, aí vai te servir. E acreditem que todos nós vamos necessitar disso. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون الأحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون الأحسنه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا والآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بالصلاة.